Só um minuto. Muito bom. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa live. A Semente de Tai Chi é um projeto que eu iniciei em agosto, que vem trazendo, né, a filosofia e os ensinamentos do Tai Chi, mas de modo mais abrangente também da tradição oriental, de onde o Tai Chi também se inspira, né? Então, a gente já passou por algumas questões de discussão filosófica e tudo isso. Nessa semana, além dessas lives de hoje, né, a gente fez mais outras 3 lives junto com os alunos. Eu convido vocês para continuarem acompanhando. Então, tenho turmas online e durante o mês de setembro, em homenagem à campanha do Setembro Amarelo, eu estou fazendo essas lives abertas de prática também, porque o Tai Chi e o Qigong é reconhecidamente, né, uma ferramenta para a gente gerar bem-estar, compreensão e sabedoria para a nossa vida no dia a dia, tá bom? Então, a gente vai continuar com essas lives práticas também, além dessas conversas, dessas reflexões, na verdade, né? Não é bem exatamente uma palestra, mas algumas reflexões que têm muito a ver com a minha experiência de aprendizado, tanto no Tai Chi quanto na filosofia, e que eu trago para vocês aí, às vezes, de um ponto de vista pessoal, inclusive, né, que eu deixo para vocês refletirem e avaliar também a partir da sua própria perspectiva, sua própria experiência sobre esses ensinamentos. Beleza? Então, vamos lá. O tema de hoje, Tai Chi, a arte do ser. Segunda parte, na verdade, né, a gente começou essa conversa sobre a arte do ser na semana passada, e aí eu queria começar aqui na parte mais propriamente filosófica, que é o Tai Chi. Falei para vocês que esse símbolo é o Tai Chi e o Yin Yang, né? E aqui a gente tem tanto a ideia de dualidade quanto de unidade. E dependendo da perspectiva que a gente observa, a gente tem também a possibilidade de entender aí o vazio relacionado com o Tai Chi, né? O símbolo do Tai Chi não é o símbolo do vazio, é o símbolo do absoluto. Mas o vazio e o absoluto também estão relacionados entre si. Então, eu queria retomar essa parte para a gente conversar um pouquinho sobre essa ideia de dualidade, que é a dualidade. Então, como eu comentei, a gente tem Yin e Yang, certo? Todas as coisas se manifestam a partir da dualidade. Então, a dualidade é a manifestação. Eu falei para vocês lá no início, nas primeiras lives, que o Yin e Yang ele representava lá nos caracteres, né, nos ideogramas, a ideia de uma montanha que o sol estava passando sobre ela e de um lado ela é escura, do outro lado ela é clara. Então, o Yin e o Yang, né, nas duas faces da montanha. Significa o quê? Que a Yin e Yang elas existem ao mesmo tempo e dependem um do outro, né? Então, a manifestação acontece enquanto dualidade. E, do nosso ponto de vista, seria a nossa percepção. Então, nós percebemos as coisas a partir da dualidade. Como eu falei para vocês, claro, escuro, quente, frio, e todos os nossos julgamentos propriamente ditos, né? Bom, ruim, né? E assim por diante, tá? Então, do ponto de vista da coisa em si, vamos dizer assim, a dualidade é a manifestação, é como ela aparece no mundo dos fenômenos. Do ponto de vista de nós, como sujeitos, seria a percepção, a nossa percepção das coisas que acontece a partir dessa dualidade, né? Ou tendo como fundamento, melhor dizendo, essa dualidade. Dentro do Tai Chi também a gente pode falar da unidade. Então, eu falei para vocês, Yin e Yang é o mesmo símbolo, né? Só que quando a gente fala Yin e Yang, a gente está falando de dois, quando a gente fala de Tai Chi, a gente está falando de um. Yin Yang e Tai Chi é a mesma coisa, só que pela perspectiva da unidade, né? Quando a gente está falando da unidade, a gente está trazendo a ideia da essência, né? E não mais apenas de como as coisas se manifestam,
mas de como elas são na sua essência. E aqui, do nosso ponto de vista, seria a ideia de experimentar, da experiência em si, né? A gente tem, para alguma coisa, especificamente, a essência, e da nossa relação com essa coisa, a experiência. Agora, essa experiência, se a gente pensar na experiência como um todo, completa, ela é uma experiência que vai além da dualidade, né? Então, as palavras, por exemplo, quando a gente fala, quando a gente raciocina, quando a gente elabora, a gente está no mundo da dualidade, né? Agora, quando nós temos a experiência, nós estamos no mundo da essência. Então, nós podemos atingir isso a partir da essência. Em que sentido? Por exemplo, vamos pegar um sentimento, que seja, né? Então, quando você tem o sentimento do amor ou da tristeza, né? Como que você vai definir isso? Então, por mais que você fale, aquilo ali não vai estar claro tanto quanto a experiência que você teve. E para coisas mais simples também, do quente, do frio. Então, como que você vai explicar a sensação, né? A gente passou do sentimento para a sensação. A sensação do quente, a sensação do frio, né? Então, tudo isso tem a ver com uma experiência completa e não mais apenas com a nossa percepção, né? Então, da realidade como ela existe, né? Da experiência que a gente vive no momento em que ela acontece. Pensando aqui da perspectiva da montanha, que eu falei para vocês, é como se a gente estivesse ali no âmbito da dualidade, a montanha se observando, né? Ela vê o escuro e vê o claro. E aqui, do ponto de vista da unidade, já é a consciência. Então, independente de escuro ou claro, é a montanha que está ali. Então, é a experiência daquela montanha como um todo, né? Sem o recurso a essa dualidade, certo? Agora, quando a gente está aqui na unidade também, se essa experiência é completa, ela é mais abrangente, né? Então, eu estou fazendo essa visualização que a gente tem, né? Como se a montanha tivesse uma consciência, vamos dizer assim. Então, a montanha, a partir do momento que ela percebe que não é clara nem escura, ela é só montanha, ela percebe também que ela não está isolada. Então, não tem uma montanha que fica flutuando, né? É uma montanha que está relacionada com todas as outras coisas. E aí, todas as outras coisas pode ser o terreno ao redor e pode ser o planeta como um todo. E pode ser o universo e assim por diante, né? Então, essa consciência que se expande a partir da unidade, por isso a essência, né? Agora, tem outro ponto relacionado, que é o vazio. Isso aqui a gente viu lá no início, né? A ideia de Taiti e de Vuti como elementos opostos, certo? O vazio e a unidade, eles estão muito relacionados, né? E aqui no vazio, se a gente pensa em unidade, no vazio a gente pensa como origem. E aí, do nosso ponto de vista, é o não julgamento. Então, a partir da nossa experiência, o nosso acessar o vazio é viver aquela experiência como um todo, sem julgar, né? Então, a gente não pensa na unidade, né? Não avalia a unidade ou a dualidade. Sem se preocupar com essas diferenças, essas diversidades que, na verdade, são diversidade de perspectivas, porque a essência é a mesma, então nós voltamos ao vazio e aceitamos aquela experiência. Então, por que eu falei que isso aqui é junto, né? Unidade e vazio, então, Taiti e Vuti é como se fossem uma coisa só e você olha por duas perspectivas. A perspectiva do tudo, do absoluto, a perspectiva do nada, do vazio primordial, do Vuti, né? Então, a experiência completa, ela é o experimentar
aquela vivência naquele momento, com aquelas sensações, e, ao mesmo tempo, o não julgar. Né? Então, você passa por aquilo sem dizer se é bom, se é ruim, se é quente, se é frio, se é rápido, devagar, se é grande, se é pequeno. Você tem uma experiência a mais, uma percepção a mais da realidade. Seria isso, tá? Então, só retomando isso aqui rapidamente para vocês, porque eu vou retomar, na verdade, na frente para fazer o link com outro ponto. Aí, no finalzinho da live anterior, eu coloquei esse trecho lá do Tao Te Ching. Então, poderias moldar o teu corpo e tua alma para formarem a unidade, sem que se separassem? Então, a prática do Tai Chi, e é por isso eu coloquei o nome de arte do ser, é uma busca, um exercício para chegar nisso, para partir da dualidade e buscar a unidade, para deixar a simples percepção e buscar a essência, buscar a experiência completa, e não apenas a partir do que nós podemos perceber ou captar em um primeiro momento daquela experiência, né? Que é essa percepção que alguns chamam de ilusão, né? Aqui não é bem exatamente os termos que eu estou utilizando, né? Mas seria uma percepção parcial, vamos dizer assim. Você tem a dualidade e você tem a unidade. Então, a percepção completa é a percepção da unidade. Então, a arte do Tai Chi é promover a unidade do ser. E eu comentei com vocês, o exercício de unidade no Tai Chi é o cultivo do corpo e da mente. Então, significa que, para promover a unidade do ser, a experiência do ser integral, a minha experiência nesse corpo, com essa energia, nesse momento da minha vida, nesse momento da história, eu preciso do cultivo do corpo e da mente, para eu entender toda essa experiência, para eu conseguir viver ela em harmonia comigo mesmo, por um lado, com a unidade, mas também com as outras unidades, que representam tudo aquilo que me cerca, desde as outras pessoas até o planeta e até as esferas macrocósmicas, né? E aí eu coloquei para vocês, como que a gente faz esse cultivo do corpo e da mente a partir da prática do Tai Chi Chuan? Aí a gente já está passando para a arte corporal, não apenas na filosofia que eu trouxe antes, né? A partir do estudo, da teoria, né? E da prática. Então, nós praticamos uma arte corporal, fazemos exercícios físicos e, ao mesmo tempo, estudamos a teoria. Esses exercícios físicos, eles não são desprovidos do trabalho da mente, e a nossa teoria não é desprovida de recursos para nos ajudar nos exercícios físicos, ou seja, para nos ajudar na prática. E mais ainda, sem a nossa prática, a nossa teoria não faz sentido, porque muito depende o quê? Não da palavra, da dualidade, como eu estava mostrando para vocês, mas da experiência, do viver e do estar aberto, vazio, aquilo que chega a partir da prática. Então, essa é a arte do Tai Chi Chuan, né? Ligar corpo e mente. E como que a gente faz isso? A partir do trabalho da energia. Como que a gente faz esse trabalho? Estudando e praticando, por um lado. Agora, o outro ponto que eu deixei para a gente comentar mais especificamente hoje é que esse cultivo de corpo e mente, ele está também não apenas nessa relação entre teoria e prática, mas na própria prática considerada individualmente, né? Significa harmonizar as partes. Então, cultivar corpo e mente durante a prática é buscar essa harmonia das partes, de todas as partes do nosso ser. Relembrando, né? Corpo, mente, energia. Tá? E o que significa isso? Unificar. Quando a gente está falando aqui de harmonizar, dentro do vocabulário,
do Tai Chi, dentro do vocabulário das artes corporais, a gente está falando de unificar, como está aqui colocado na frase do Tao Te Ching, né? Moldar o corpo e a alma para formarem uma unidade sem se separar. Esse é o fundamento da prática do Tai Chi. Tanto porque a gente estuda teoria e prática, quanto porque na prática é isso que a gente busca. Tá? Então, hoje eu quero falar para vocês um pouco mais sobre essa segunda parte, sobre como é o trabalho de unificação que o Tai Chi faz do nosso ser a partir da prática propriamente dita. Então, como eu falei para vocês, quando a gente fala lá de unidade, a gente está falando de unificação. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos diferentes partes também. Embora sejamos unidade, temos todas essas partes que eu já comentei. Então, o que nós estamos falando não é só da unidade, mas de unificação, do processo de fazer essa unidade acontecer. E unificar, do ponto de vista do Tai Chi, muitas vezes está relacionado com um outro verbo, que é coordenar. E o que a gente coordena? Corpo, mente, energia. Agora, a coordenação, isso é importante entender para os alunos também, né? A gente comenta isso nas aulas, a partir das nossas práticas e também do estudo teórico. Essa coordenação, ela não significa que as coisas vão acontecer sempre simultaneamente. Pode ser isso, por uma perspectiva, mas não necessariamente. Pode ser que nós tenhamos coordenação enquanto encadeamento. Então, primeiro um, logo em seguida outro, e assim outro, e assim por diante. Como esse é o exemplo que eu uso nas aulas, como os elos de uma corrente. A corrente como um todo, ela é unificada, mas tem vários elos, né? E você vai ligando esses elos, que são pequenas partes, e ele tem que terminar. Se o elo não estiver fechado, a corrente se rompe. Então, essa coordenação, às vezes, ela está colocado na prática do Tai Chi Chuan, nesse sentido, de alguma coisa que se encadeia com a outra, de um movimento, de uma técnica que se encadeia com a outra, e não necessariamente do que acontece tudo junto. É importante entender isso, né? Quem está praticando, para não entender errado, por exemplo, a ideia de que, quando a gente fala no Tai Chi, todo o corpo se move, né? De modo coordenado. Nem sempre o corpo vai mexer todo junto, se mover todo junto. Depende do que a gente está fazendo, depende da velocidade que a gente está fazendo, depende da intensidade que a gente está fazendo. Então, depende da prática. Tá? Então, coordenação é o recurso que nós utilizamos para gerar unificação, para gerar a unidade, né? Mas ela pode acontecer de diferentes modos. E eu trouxe para conversar com vocês sobre isso. Existem alguns outros pontos que a gente poderia estar comentando, né, em relação a isso, mas eu acho que está bem sistematizado aí quando a gente tem os princípios do mestre Yang Chen Fu. Está dando para ver direitinho aqui? Na tela? Então, o que são os princípios do mestre Yang Chen Fu? O mestre Yang Chen Fu é o mestre da terceira geração da família Yang. Ele foi um grande praticante, reconhecido, né, por todas as partes, um grande mestre, e ele sistematizou alguns conhecimentos teóricos em frases, vamos dizer assim, né, em pensamentos simples, resumidos, para que as pessoas conseguissem entender melhor a prática e praticar melhor a arte do Tai Chi Chuan. E embora ele seja da família Yang, na verdade, são ensinamentos que servem, que são úteis para a compreensão mais aprofundada do Tai Chi, de todas as linhagens, de todas as tradições. Então, o mestre Yang Chen Fu, ele sistematizou 10 pontos, ou 10 princípios, que nós chamamos 10 princípios essenciais. E esses princípios contêm esses ensinamentos que vão nos levar, nos ajudar a praticar o Tai Chi como essa arte do ser, como essa arte da unificação.
que eu estava comentando com vocês há pouco. E aí eu trouxe três princípios mais para destacar, que lidam com isso mais diretamente, com coordenação e unificação. O primeiro princípio é o primeiro que eu trouxe, né? O sétimo princípio é o princípio da coordenação entre superior e inferior. Então, um dos princípios diz exatamente, né? Coordenar superior e inferior. Esse princípio, ele é um princípio mais voltado para o corpo. Então, coordenar superior e inferior tem a ver com o movimento que nós fazemos na base, no tronco e nos braços, né? Então, parte inferior, médio e superior do corpo, tá? Para coordenar superior e inferior, nós temos que conhecer as técnicas e as relações entre as técnicas. Então, primeiro, nós vamos ver aí no sétimo princípio, coordenar superior e inferior, a relação entre as partes do corpo, entre aquilo que é externo e visível. Mas nós temos o oitavo princípio, que diz que nós devemos coordenar ou unificar o externo e o interno. E o que é o externo e o interno? O externo, o nosso corpo. Então, os movimentos que nós fazemos durante a prática. O interno, a nossa mente. E aí, lembrando o que eu comentei nas lives anteriores, o nosso corpo e a nossa mente, eles se integram e se relacionam a partir de um terceiro elemento, que é a nossa energia. Então, para coordenar interno e externo, na verdade, nós precisamos utilizar essa coordenação a partir da perspectiva da energia. E aí, como que a gente faz isso, né? Então, qual que é a ideia que se tem a partir disso, né? A gente traz aqui um ensinamento também dos clássicos do Tai Chi, que diz o seguinte: na prática, nós temos a mente, que é o comandante. Nós temos a energia, o Qi, que é a bandeira. E nós temos o corpo, que são as tropas. Lembra que eu falei lá no início aqui desse slide que a coordenação não era tudo junto? Não é que a minha mente vai junto com o meu corpo. Então, a mente é o comandante. O comando, a ordem, deve vir antes da ação, antes da execução. Então, primeiro está a mente. E a mente movimenta a energia. E a energia faz o corpo agir. Então, o que significa, né? A mente é o comandante, o Qi, a energia, né? É a bandeira, e o corpo são as tropas. Então, a sua mente vai estar guiando à frente, para definir o caminho, o percurso e a intenção da sua energia. Também nesse mesmo sentido, a gente tem a frase: aonde a mente vai, o Qi segue. Então, você precisa ter a sua mente presente para colocar a intenção correta no movimento, não só a intenção de acontecer o movimento, mas de levar a sua energia para determinada parte do corpo. E aí, a energia era o quê? A bandeira, certo? Então, é o sinal para que o corpo se movimente. Então, eu dou o sinal, a mente dá o sinal, a energia se move, o corpo se movimenta. Encadeando um a partir do outro e trazendo a unidade. Não como composição, mas como sequência, como movimento da onda, né? A unidade do movimento. E tudo isso depende o quê? Da intenção. Então, da intenção correta, porque tem a ver com a mente e com a energia, e da técnica correta. Se você não tiver a técnica correta, também o corpo não consegue executar corretamente. Né? Então, a tropa lá dessa comparação também deve ser uma tropa disciplinada, certo? Você deve saber controlar, o que a gente chama de ter consciência corporal. Daí a importância de ter todo esse trabalho.
não, como eu falei na live anterior, não é só um trabalho da mente, não é só um trabalho do corpo, é integrado, tá? E por último, eu trouxe aí para vocês o 10º princípio, que é enunciado de alguns modos diferentes. O 10º princípio, ele às vezes é enunciado do seguinte modo: procurar a tranquilidade no movimento. Quando ele é traduzido para o inglês, ele utiliza outro termo, que é still, que é ficar parado, né? Não ter movimento. De certo modo, é o que está escrito aqui para a gente também, se a gente entende aqui a quietude e o movimento, né? Então, o que é a quietude? É a ausência do movimento. E aí, outra forma de enunciar esse princípio é: o corpo se move e a mente está calma. Trazendo aí a ideia desse equilíbrio e dessa relação, dessa coordenação e dessa unificação, e aqui sim ao mesmo tempo, entre o corpo e a mente, a partir da conexão da energia. Então, quando a gente atinge esse ponto da prática, que é o 10º princípio, é o último princípio, né? Lembrando lá que são 10, esse aqui é o último. O mestre Yang Jun diz: essa é uma forma de a gente chegar a um equilíbrio mais completo na prática. Porque alguns princípios, algumas técnicas, elas te dão equilíbrio do corpo. Outras te ajudam a relaxar a mente. E quando a gente tem o 10º princípio, o corpo se move e a mente está calma, ao mesmo tempo a gente tem o movimento e o não movimento, certo? A essência e o vazio, como eu falei lá anteriormente. Ou seja, a experiência completa. O que é a experiência completa? É a unificação. Então, realizar a prática de um modo unificado, percebendo o seu momento de prática, a sua individualidade, o seu movimento e a sua quietude ao mesmo tempo, né? De uma perspectiva ou de outra, né? O corpo deve se mover, o corpo não deve ficar parado. A mente deve ficar tranquila, deve repousar, tá? Então, essa é a unidade, novamente. A unidade que a gente chama de meditação em movimento, trazendo também aquela ideia dos dois opostos, né? Então, o trabalho da mente e do corpo, o trabalho do movimento da quietude, exercício de integração do ser a partir da energia. Um equilíbrio mais completo, uma percepção, uma experiência mais completa, que não é da dualidade. Então, não estou preocupado com o meu corpo, não estou preocupado com a minha mente, mas eu consigo observar e contemplar a minha prática. Eu faço, mas eu observo. Então, como quem age, como quem observa ao mesmo tempo. Isso é uma experiência completa, né? Fazer e ter consciência daquilo que você está fazendo, consciência plena daquilo que você está fazendo. Tá? Então, esse é o 10º princípio, né? Que a gente traz. E aí, eu estou falando aqui só da prática, lembra? Na live anterior, eu falei para você da relação entre teoria e prática. Eu estou falando aqui só da prática. Então, isso é o que nós buscamos e treinamos quando nós estamos fazendo a prática do Tai Chi Chuan como arte corporal. Tá? Então, o trabalho do Tai Chi enquanto arte do ser é esse trabalho de reunir corpo e mente, a partir desses dois pontos que eu mostrei para vocês. Primeiro, unindo teoria e prática, né? Estudo e prática. Segundo, usando esses princípios e outros semelhantes para a gente entender a prática de um modo completo na experiência, né? A experiência do movimento e da quietude. Tá bom? E aqui eu trouxe mais um trechinho do Tao Te Ching, coloquei pequenininho ali, senão nem ia caber. E essa aqui é uma tradução do Wu Qingchen, que, aliás, teve até uma homenagem hoje lá na Sociedade Taoísta, né? O Qingchen foi um mestre taoísta que
veio fundar a Sociedade Taoísta aqui no Brasil, né? E teve uma homenagem de falecimento de 16 anos agora dele, né? E às vezes eu trago outras traduções, mas essa tradução aqui é dele, a tradução do Tao Te Ching, né? Tao Te Ching, o livro do Lao Tzu, que eu comentei com vocês já, e existem várias traduções, e na verdade muito diferentes umas das outras, né? E essa aqui é a tradução dele que eu trouxe para deixar como reflexão aí a partir disso que a gente conversou hoje. Então, vou ler aqui para vocês, porque eu não sei se está muito claro ali. Então, alcançando o extremo vazio e permanecendo na quietude da extrema quietude, os 10.000 seres se manifestam, simultaneamente. E, através disso, contemplamos o seu retorno. Apesar da diversidade dos seres, cada um deles pode retornar à sua raiz. O regresso à raiz se chama quietude. Quietude se chama retornar a viver. Retornar a viver se chama constância. Conhecer a constância se chama iluminação. Desconhecer a constância é a impropriedade que provoca o infortúnio. Lá nas primeiras lives, quando a gente começou a ver sobre Yin Yang, Tai Chi, eu falei para vocês, existe uma única coisa que é constante. E aí, lembrando, essa constância que aparece aqui, essa palavra, em outras traduções aparece como lei. Então, existe uma única lei, uma única coisa que é constante, que é o quê? A mutação, a transformação, o movimento. Então, a única coisa que é constante é a transformação, é a modificação, é o movimento, é a transitoriedade das coisas. E aí, por isso ele diz, conhecer a constância te permite viver, né, essa experiência. Não conhecer isso te causa infortúnio. Tá? Então, a gente traz essa ideia do vazio para observar o que é constante em nós, enquanto seres, enquanto unidade, e o que é inconstante, já que a constância é a mudança, certo? Em nós mesmos, enquanto seres, enquanto unidade. Ora eu estou feliz, ora eu estou triste, né? Ora eu estou bem disposto, ora eu estou com menos energia, ora surge um sentimento, daqui a pouco outro oposto. Tem hora que eu estou com calor, com frio. Então, tudo vai mudando. Nossa idade, o funcionamento dos nossos órgãos, a nossa relação com as pessoas. E em tudo nisso que muda, existe o quê? O que permanece, a constância, e o que muda, né? A essência e o vazio. Então, essa relação, né, são duas perspectivas. E às vezes a gente se apega muito a uma, às vezes a gente se apega muito a outra. E aproveitando aí que essa live, né, como eu comentei com vocês, faz parte dessa participação, né, na campanha do Setembro Amarelo, eu queria trazer isso para entender que isso é a experiência de viver. Porque, às vezes, as pessoas passam por situações ou por condições que parecem muito desfavoráveis e parecem que nunca vão terminar. Mas, assim como as coisas nunca vão ser eternamente de um jeito, também nunca vão ser eternamente do oposto. Então, essa tristeza que pode gerar o suicídio, a depressão, o desânimo, a descrença, né? Ela é uma parte da experiência da vida. E o nosso treino é observar isso como experiência. Né? Então, a impermanência
é o que é constante, a transitoriedade é o que é constante. E se nós podemos enfrentar ou atravessar esses momentos, né, de tristeza, de infortúnio, de solidão, enfim, de desconforto, né, apenas observando a experiência, com certeza nós vamos estar muito mais preparados também para o que vai aparecer pela frente. E vamos ter uma vida muito melhor. Não é que não vamos ter sofrimento, não é que não vamos ter sentimentos negativos, né? Mas a gente vai saber lidar melhor com eles e atravessar tudo isso. Por quê? Porque estamos treinados, nós mesmos nos treinamos para observar. E porque nós entendemos já que aquilo ali vai passar. Uma hora ou outra. Talvez não na hora que a gente queira, né? Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por aquilo que não gosta. Mas nem sempre a gente que escolhe. Então, eu costumo dizer, né? Alguns dias parecem noite. Mas apesar de a gente achar que está muito escuro, que não dá para ver, que está muito frio, em algum lugar o dia está nascendo. E esse dia que está nascendo vai chegar até a gente. E se a gente conseguir observar, e se a gente conseguir buscar a experiência de viver, a partir desse conhecimento de que a vida é a mudança e a impermanência, e isso é o próprio funcionamento, né, da existência, não só da vida humana, mas do universo como um todo. Então, essa experiência ela se torna mais harmônica. Então, nós nos encontramos mais em harmonia com aquilo que é. E aí, por isso, né, que eu trago essa ideia de que praticar a vida é um exercício. É um exercício porque exige que a gente entenda tudo isso, que a gente tenha curiosidade, primeiramente, de entender a vida, e não apenas sobreviver e passar por ela, né? E que a gente busque os meios de fazer isso. Então, estudando, praticando, vivenciando diferentes momentos, né, para realmente ter essa experiência completa e poder passar por diversas experiências. E o único modo de fazer isso, de sair de uma experiência ruim, de uma situação desconfortável, é continuar vivendo. Porque a transição, a mudança, né? Então, por isso que eu trouxe essa frase lá como o lema dessa campanha que eu estou fazendo também aí com essas lives, né? Sua mente não está estragada, ela precisa de treino. Porque não é muito raro acontecer isso, né? Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas eu estou fazendo tanta coisa, né? Às vezes eu estou praticando meditação, às vezes eu estou vendo palestras, às vezes eu estou praticando, sei lá, yoga, eu estou fazendo acupuntura, às vezes eu estou indo psicólogo, e eu não saio dessa situação. Então, o treino, ele é constante. Ele não é um começo e um fim. Assim como a vida é constante, né? Então, esse treino é uma experiência para toda a vida. E se a gente compreende essa impermanência, a gente tem o ânimo de continuar treinando. Porque eu estou no caminho certo. Posso não estar me sentindo como eu gostaria, mas eu estou no caminho certo. Eu estou praticando a vida, buscando a vida, para ter todas essas experiências. E isso exige treino, exige cultivo, exige esforço para o corpo e para a mente, para ter uma saúde integral, que, como a gente viu, a saúde, na verdade, ela só existe enquanto experiência completa. E em algumas situações, com certeza, algumas pessoas precisam de profissionais da saúde para auxiliar.
psicólogos, psiquiatras, terapeutas, né? Existem alguns momentos em que é muito difícil avançar e sair daí de um determinado ponto sozinho, né? E essas pessoas estão ali para ajudar, e elas têm competência e treino para isso. E é importante que se encontre alguém que possa gerar essa identidade, né? Mas, para todo mundo, na verdade, enfrentando ou não um problema agora, enfrentando ou não uma situação desconfortável, desfavorável, é a prática de corpo e mente que se torna essa prática da vida. Então, busque fazer prática de corpo e mente. Uma hora ou outra, todos vão enfrentar dificuldades, né? Como a transitoriedade das coisas nos coloca. Uma hora ou outra, todos vão envelhecer, todos vão ficar doentes, todos vão ter problemas. Agora, como você vai enfrentar isso? E se você espera chegar no problema para depois resolver, aí o Tao Te Ching lá que eu já citei para vocês, ele traz uma outra passagem que talvez eu poderia ter colocado aqui, né? Você encontra a semente. Aquilo que está em semente é mais fácil de lidar. Então, se o problema está começando, é mais fácil de lidar. Se ele nem começou, é mais fácil de lidar. Agora, se ele é uma árvore e está gerando vários frutos, talvez sozinho você já não consiga lidar com ele. E aí é preciso pedir ajuda e ter auxílio de outros e outras pessoas para isso, tá? Então, eu quis trazer também essa parte, né, já que a gente está aí no mês de setembro, uma parte de valorização da vida, e claro que essa valorização depende da nossa compreensão de nós mesmos, porque isso nos traz a dignidade do ser humano, né? Um dos 3 poderes primordiais dentro dessa tradição que a gente está falando, né? E valorizar isso tudo é entender aí a importância que tem o nosso corpo e a nossa mente. E aí cuidar disso, né? Então, não é só um exercício físico, não é só algo para te deixar mais concentrado e mais produtivo, é você cuidando de você. Então, é você praticando para ter uma experiência de vida completa. Se tornar tudo aquilo que você pode ser, né? Na melhor versão, né? E não entrar no processo de decadência que leva, no final, à depressão, à tristeza e, eventualmente, ao suicídio, né? Então, é preciso a gente saber que a gente tem esse potencial e como as coisas acontecem, né? Em termos do macrocosmo e do microcosmo. Porque nós estamos em harmonia e nós participamos. E quanto mais conseguimos nos colocar em harmonia, participamos de um modo melhor, nos sentimos melhor e também, claro, trazemos melhores condições de existência para os outros, para quem está ao nosso redor. Isso é uma coisa que vale pensar também, né? A gente não está nessa experiência sozinho, muito pelo contrário, né? Então, você conhecer e se cuidar da sua mente, do seu corpo, é também algo que você está beneficiando os outros. Alguém com uma mente mais saudável, com certeza tem relações mais saudáveis. Relações mais saudáveis fazem sociedades mais saudáveis. Tá certo? Então, eu vou finalizando aqui. E, Xexê, eu convido vocês a continuarem acompanhando, tá bom? Nas próximas semanas aí, tanto as lives práticas quanto de teoria. Para a gente tirar uma pergunta. Vai virar? Tá. Antes de terminar, ó, mais uma vez lá, quem não está seguindo, né, o canal do YouTube, tá? A gente transmitiu a live lá também. Talvez no YouTube tenha ficado invertido ali. A gente está fazendo os ajustes ainda, a gente precisa dar uma olhada nisso. Mas qualquer coisa a gente ajusta lá depois, tá bom? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta aí antes da gente finalizar? Ou comentário, né? Não necessariamente pergunta, né? Como eu falei. São reflexões que eu trago aí, né?
Só está agradecendo. Certo? Então, tá bom. Ok, boa noite, então, a todos, a todas. Muito obrigado pela presença aí. E vamos compartilhar, né, esses conhecimentos que a gente adquiriu e buscar outros conhecimentos para também beneficiar outras pessoas e a nós mesmos. Abraço a todos, boa noite.